Opa, boa noite. Sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual. Começando mais uma semana, mais uma edição de A Live. Hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Dentro de alguns instantes teremos nosso convidado aqui, Henrique Bolg, para falar sobre o Motel X, festival de filmes de terror realizado em Lisboa, que acontece todo ano. Chega a sua 14ª edição agora em 2020. Eu tô só esperando o Henrique chegar, né? Boa noite, Lilian. Tudo bem? Esperando aí o Henrique Bolg entrar. E aí nós vamos começar essa live. Tratando hoje de filmes de terror. Que é um tema aí que muita gente gosta, muita gente adora filmes, né? De suspense, de terror, de mistério. Esperando só a entrada aí do nosso companheiro direto de Lisboa. Acabou de chegar. Ah, não, desculpa, confundi. Achei que era ele, a Heloísa. Boa noite. Esperando aí o Henrique. Boa noite, Maria Alice. Parabéns aí pelas Iquebanas. Henrique Bolg chegando. Vamos adicioná-lo aqui à conversa. Aceitar a solicitação. Já aceitou? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Deixa eu só arrumar aqui um pouco a. Olá, Ah, tá bom aí o vídeo? Tá tá escuro? ótimo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá bom. O som tá bom, tá legal. Tudo Vamos bem? começar. Seja bem-vindo aí, bem-vindo novamente, né? Porque eu estava até comentando hoje, né, fazendo aqui as contas, a Mariana Flores chegando, a sua live foi a A gatinha segunda, chegando. a Marianne, tá? Eles ficam andando aqui, mas não, eles ficam andando, mas não atrapalham, não. A sua live foi a de número 2, que foi quando a gente falou sobre pandemia, cobertura da imprensa portuguesa, sobre pandemia, etc. Né? Foi a número 2. Hoje acho que é a número 33. Então a Nossa, sua, 31 lives depois, você está de volta aí. Mas que bom que está de volta é. para a gente falar, né, sobre um tema bem interessante que é filme de terror. Eu, pelo menos, gosto muito. Gosto muito também. Obrigado de novo aí por ter me convidado. Muito bom falar Eu com que, agra... você de novo. E, eu que agradeço. e esse tema, eu sei que você conhece muito, é muito fã, e eu também sou muito fã, acabo vendo muitos filmes de É, terror e nesse festival, Desculpa, ele entrou na olha frente aí, aqui, mas pode falar. esse Pode falar. festival foi muito bom no ano passado, eu acabei indo todos os dias, fiz até fui em uma aula que teve, foi muito interessante, e vai ter agora, daqui uma semana, né, acho que é dia 4. 7 de setembro, não? Isso, 7. É porque tem alguns eventos prévios, assim, que eles É. fazem. Então, Aham, acho que ele eu vi. já quase já tem algum, que é uma apresentação de dança. E eu acho, isso que eu achei interessante. Festival é bom quando tem, além dos filmes, tem algumas oficinas, né, aulas. E esse, por exemplo, tem muita coisa assim. Então, é um festival muito interessante. Gostei muito. E Vamos uns falar filmes dele muito aí. bons também. Legal, legal, Henrique. Vou fazer só uma breve apresentação sua que é de praxe, né? O Henrique Bolg, nosso convidado de hoje, mais uma vez convidado aqui de A Live. Ele é formado em jornalismo e audiovisual pela Universidade de Brasília, a UNB. Ele também fez curso de cinema, vejo vocês em Los Angeles, nos estúdios da Universal Pictures. E ali ele chegou a produzir alguns curtas nesse curta, né? Nesse curso, a gente pode até falar um pouco sobre essa sua experiência. O Henrique ele também foi editor da TV Brasil e atualmente ele faz mestrado em comunicação estratégica na Universidade de Lisboa. Está aí já há 2 anos vivendo na Europa, né, em Lisboa.
e vai nos trazer hoje algumas impressões sobre esse festival que ele viu no ano passado. É Motel X que fala, né? É isso? Em Isso, português Motel mesmo. X. Sim, sim. Motel X, olha só, eu te mostrar só uma coisa, É, eu já tô até a é- rigor aqui, ó. olha só. Tô Não até a é, não é, rigor. olha, não é sexta-feira, mas vale. Olha aí. Aqui, só para mostrar as minhas máscaras aqui, ó. Bons Tem sonhos, né? Para só ter mais bons uma sonhos. aqui. Bom sonho, só mais essa aqui. Coisas que eu vou comprando ao longo aí Ah, dos carnavais, né? Carnaval vende muita máscara, assim, bastante. Principalmente claro. no Rio de Janeiro, principalmente, né? Aqui em Brasília, acho que não vejo tantas assim. Mas lá tem umas bem legais assim na rua. Mas agora vamos Uhum. começar então, Henrique. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse festival, né? Você viu no ano passado, lembrando que acontece de 7 a 14 de setembro em Lisboa, tem uns eventos prévios, né? Mas fala pra gente um Uhum. pouco sobre esse Motel X, o que é esse evento? Então, já está na 14ª edição, né? E é um festival de cinema de terror, eles se designam assim, né? Mas ele até que acaba tendo na mostra tem muitos filmes que não são só terror, tem alguns filmes também um pouco de ficção científica. Ele integra um, um, ele é membro de um grupo de festival fantástico da Europa, é o único de Lisboa, né? Então, é de cinema fantástico, né? Que acaba incluindo também ficção científica, né? Por exemplo. Então, ele é muito variado, eu achei muito interessante. No ano passado foi muito bom, porque teve algumas estreias fortes, assim, muito grandes. Calhou de ser na mesma época, né? Por exemplo, estreou o Bacurau, que é o filme brasileiro do ano passado, que fez muito sucesso, estreou no festival, foi a abertura do festival. Aquele Midsommar, que também é um filme que fez muito sucesso, né? Também estreou no festival, então ele no ano passado foi muito forte. E além disso, como eu disse, ele é um festival interessante que tem muitas aulas, tem alguns eventos à parte também, por exemplo, teve um lançamento de um quadrinho do Dylan Dog, né, Hum, aquele italiano muito bom. Teve um lançamento de livro, de zine também. E tudo isso acontece numa área muito interessante, que é a área do Cinema São Jorge, que é um cinema antigo de Lisboa, né, histórico, que fica numa área privilegiada, assim, e é muito bonito. É como se fosse o cinema de Brasília, né, mas em Lisboa, numa área privilegiada e muito bem preservado, as salas são boas. Claro que tem aquela coisa de cinema antigo, que não é aquele multiplex com cadeiras, né, cheio de tecnologias, mas ele é muito bom e foi muito bom de ver os filmes lá. E aí são muitos filmes, eu até fui buscar, no ano passado pelo menos, foram 46 longas e 55 curtas. Muita coisa, né? E acontece, por exemplo, durante o dia passa, e tem outras salas também, mas durante o dia tem 3 ou 4 filmes à tarde, tem filmes à noite, tem filmes meia-noite, né? Teve um até, por exemplo, que eu fui ver à meia-noite, é, que não foi um dos melhores, mas interessante, foi um filme filipino. Esse até eu acho que dos que eu vi 5. E esse que chama Entidade, The Entity, foi um que acho que foi do pior que eu vi. Mas acaba sendo interessante porque é um filme filipino, então você vê uma outra temática, né, uma outra cultura ali representada. Mas é um filme basicamente de possessão, né? Aquele típico de possessão, uma família, mas aí ele começava a enrolar um pouco misturava muitos assuntos, do nada o personagem principal você descobria que ele era uma mulher em vez de homem, no final do filme, e aí tem a mãe que morreu e volta, aquela coisa
começa a virar uma salada que eu lembro que eu não gostei tanto, mas acabou que valeu a pena por ser um filme diferente, né? Mas até aproveitando já falando então dos filmes, é, o, É, você, eu vi 5 filmes que acho que todos têm alguma coisa interessante. É, você quer pode, pode falar. então, eu acho que o Bacurau, a abertura foi um evento assim, né? Foi, foi interessante porque, como tem muito brasileiro aqui, então a sessão esgotou a primeira sessão, eles tiveram que abrir outra, e também esgotou, a sessão que eu fui estava esgotada, consegui comprar assim, por sorte até, e foi um evento, porque tinha muito brasileiro, e o filme estava muito bem falado, né? E então foi aquele tipo de sessão com muita gente falando, comentando, foi bem intenso, assim, né? E é um filme também intenso, né? Eu lembro que quando eu vi eu não gostei tanto, depois hoje eu voltando, lembrando, eu acho que é um filme melhor do que eu me lembro, assim, porque a situação deteriorou tanto, né, no mundo, que ele faz mais sentido hoje para mim, assim. Antes eu achava que o Bacurau era meio exagerado, né? Tem aquela temática que é um faroeste, que tem uma cidade no Nordeste, né? Que basicamente ela sobrevive e o resto do Brasil está dominado pelos americanos. Não é bem exatamente isso, mas resumidamente. E aí tem aquela coisa do gore, né? Do sangue, né? Eu acho que essa parte mais de terror dele é um filme que mistura muita coisa, né? Ficção científica, mas a parte do gore, né? Do sangue, da violência ali, essa parte é um pouco até mais gráfica, né? Então é um filme que até que eu achei que encaixou bem depois pensando no festival. E, Interessante. e depois também um outro filme que eu gostei muito, posso até escrever aqui, é All the Gods in the Sky. Ele é um filme francês, esse me impressionou bastante. E o nome do realizador é Quarks. E eu acho que ele está estreando agora em algum. Eu fui procurar e ainda não vi se ele. Eu não vi ele em nenhum streaming, por exemplo. Mas ele é um filme sobre uma história de uma mulher que ela teve problemas e tem um irmão dela que cuida dela e, e ela é uma mulher desfigurada, basicamente está na cama e ela não está em estado vegetativo, mas ela sofreu um acidente e aí a história desenrola, acaba envolvendo religião, envolve ficção científica também. Mas é um filme muito impressionante porque a atuação dela, que ela depois eu descobri, hoje eu sigo ela no Instagram, ela é uma modelo até, pela situação dela. É uma modelo que ela tem a cara dela, ela tem um problema, acho que foi um problema de nascença, né? Então ela tem uma cara meio, não repugnante, eu diria, mas é muito estranha, e ela acaba usando isso até a favor, e eu acho muito interessante porque vou até botar o nome aqui, eu acho que para quem gosta por exemplo, de moda, e ela no filme é muito boa, é uma atriz muito boa, Melanie Gaydos. Melanie Gaydos, não conheço. Isso. Se você dá uma olhada, ela usa essa situação dela de uma feição estranha para né, levar a vida e eu acho que isso é muito bom e no filme ela é muito boa, é uma atriz muito boa. Legal, E, legal. Você viu esse aí? Esse chama All the Gods in the Sky. Legal. isso. Melanie Gaydos. Legal. É. E aí Gaydo. outro, Gaydo. não, tem um outro também interessante, mas totalmente diferente, chama Lords of Chaos, né? Que é do Jonas Esse, Ackerland,
que é um diretor que ficou conhecido por clipes. Eu tenho muitos clipes conhecidos mesmo dele. Se você busca, ele fez muitos clipes de música. E aí ele vai pro filme, é um filme sobre, baseado numa história real do Mayhem, que é aquela banda de black metal que queimava igreja na Noruega, né? E é um filme, ele é biográfico, né? Mas claro que tem essa estética de clipe, então ele é É, bem. é ficção ou é documentário? Não, é ficção. Mas não, Ficção. então, não, ele é uma quase uma biografia do criador dessa banda, né? Do Mayhem. E do Burzum, né? Que veio depois. Que o que Death aconteceu, metal. isso aí não é nem spoiler, porque essa é a história, né? Um matou o outro ali, e Sim, os caras famosa completamente história. pirados, né? É, meio, meio um pouco de mistura um pouco dessa questão de religião também, ah, até também dá para dizer que eles tem algumas ideias nazistas, né? Então é um filme até pesado assim, mas é interessante porque como é uma estética de videoclipe, então você vê assim como se fosse um programa da MTV com uma história pesadíssima. Então é uma experiência bem interessante, bem única. E o último, o que eu vi por último, acabou que foi o que eu mais gostei, esse até estreou nesse ano, chama The Lodge. The The, Lodge. The Lodge, que é a cabana, né? Seria mais ou menos essa tradução. E é aquele filme de cabana mesmo, né? Que é um tipo de terror que sempre tem, né? Filme de cabana, das pessoas ficarem presas, mas ele tem alguns twists ali muito bons, que basicamente é uma família, um pai vai com uma mulher, uma mulher e os dois filhos, mas essa mulher é a madrasta, né, dos filhos, ele tinha acabado de separar. E então tem essa dinâmica da família ali, rolando um clima, né, entre os filhos e essa mulher dele. E é uma atriz a atriz principal muito boa também. Eu até, me parece, eu esqueci o nome dela. De onde que é esse Deixa eu... filme? Então, os diretores são alemães. E eles até falaram depois do filme, foi muito, muito interessante, teve uma entrevista com eles, que é a Severin Fiala o Severin Fiala e a Verônica Franz. Eles fizeram um filme que eu até acho melhor o anterior deles, que chama Good Night Mommy. Não sei se você já viu, é um filme também que Não. tem essa temática da família. São duas crianças com mães, então eu acho que é uma evolução, né, esse Ah, eu outro acho que eu já filme. vi que as crianças E tem uma podem mãe que falar para dar também uma. É, e, Eu acho que eu e sei tem uma qual é esse. mãe que Eu vi também esse daí. fez um procedimento estético, né? Esse aí tem que Sim. ter cuidado para não dar spoiler. Esse é muito E bom. Eu vi esse aí, chocante. Good é Night, muito Mommy. bom, né? Então, e esse The Lodge também tem um twist, assim, daqueles que você não espera. É difícil hoje em dia, né? Assim, hoje em dia é difícil você não esperar um twist de um filme de terror, né? A gente está tão acostumado, e esse, por exemplo, é um que faz bem, assim, esse The Lodge. E esse é um filme, como ele tem distribuição da Sony, né? É um filme um pouco maior, então ele até saiu no cinema. Só que eu acho que o que aconteceu, eu lembro que ele estreou, acho que em março ou fevereiro, e ele acabou sofrendo por conta da pandemia, né? Acabou que fechou tudo e eu acho que isso foi um problema, né? Na divulgação do filme. E isso é uma coisa que, aliás, nesse ano, né, tá bem claro. O festival aqui também sofreu com isso, né? Tá tendo várias regras. Mas é um filme que eu acho que é bom, esse daria para recomendar para muita gente. Ele é muito bem feito, e as atuações são muito boas. Se The chama The Lodge. Lodge. Ah, Isso. legal, legal. Legal. É bom.
Então você viu esses 5 filmes aí no ano passado. Isso. Ah, aliás, isso que eu estava tentando lembrar, só para falar, isso é uma curiosidade. A atriz principal, ela é neta do Elvis Presley. Elvis. Ah, Muito legal. bonita e muito boa atriz também. Ela chama Ah, Riley legal. Keough. Keough. Ela é É uma coisa que neta eu do descobri. Elvis. Então, e tá aí nas artes também, né? Aham, legal. Que neta do Elvis. Sabe que eu nem sabia que o Elvis tinha filho. Ele teve Então, filha, teve, né? Ele tinha uma filha, sim, né? tem. Isso, a Lisa Marie, né? Com a Priscila, que namorou o Isso, Michael Jackson, né? Enfim. isso. Eu Verdade. acho que é filha dela, não tenho certeza, Não, mas acho que é é a filha única dele, filha, sim. né? Lisa Marie Presley, sim, tem razão, tem razão. Eu tava. Deu um branco aqui. Mas é Aham. interessante, achei, você falar, né, sobre esse festival, né, a concepção dele, porque, enfim, não fica necessariamente restrito só àquele universo do terror que a gente, mais clássico, né, que a gente imagina, né, de monstro, vampiro, fantasma, demônios, etc. Porque, por exemplo, Bacurau, né, que você disse que foi um filme que, inclusive, teve estreia aí, eu lembro na época você falando, e não é bem um filme de terror, né? Assim, acho que, na verdade, nem sei se tem Ele alguma coisa de tem. terror ali, né? Eu acho que tem uns elementos, né? Assim, Ah, eu vi alguns falando, e o próprio diretor fala que ele se influenciou muito por John Carpenter, né? Tem aquela uhum, coisa um pouco da estética, e tem muitos filmes. uhum, Isso é o que eu via muito no festival. Muitos filmes, aquela coisa, esse Lords of Chaos, por exemplo, da banda de black metal. Ele não é um filme de terror para você uhum, sair aterrorizado, mas é um filme com uma temática pesada, então e a situação também é pesada, então ele acaba sendo um filme que causa um terror psicológico, né? Você sai um pouco uhum, é, amedrontado, assim, né? Não é um filme de susto, claro, não é de monstro, mas é uma uhum, situação muito forte, né? E acho que o Bacurau entra um uhum. pouco nessa questão de ser um filme de pesado a temática também, e tem a questão do gore, né? Eu vejo que eles dividem, eles têm bastante, sempre tem um filme, alguns filmes selecionados pelo gore, pela questão de ter muito sangue, aqueles filmes mais gráficos, né? Isso Uhum. é um filão, assim, do festival. Tem esse viés em alguns filmes. Você citou também, acho que não sei se você deve ter visto depois, não sei se viu no festival Midsommar, né? Que é um Estreou. filme que Foi o também não é prêmio da crítica até. não é bem também um filme típico de terror, né? Um filme. É. Mas Ah, tanto é engraçado porque tanto ele quanto o Bacurau exploram algumas questões assim, do momento, né? O Bacurau um pouco essa questão de guerras e gangues e aham, milícias e etc, né? O Midsommar, né, vai pela essa questão do fanatismo, né? é. Que hoje a gente vê o fanatismo de formas N formas, né? Um fanatismo político, religioso, né? Muito religioso, mas também dá para fazer uma Aham. leitura do fanatismo em outros campos, né? Do que as pessoas são capazes de fazer quando Uhum. movidas por sei lá o que, né? Ah, é. Melhor não É, falar não, muito para não dar spoiler, mas é por aí. Mas até lembrei agora uma coisa que foi muito interessante, que o diretor do Midsommar, ele deu uma aula, fui ver essa aula, uma masterclass, e eles, basicamente foi uma conversa entre ele e um escritor, e até vocês falando sobre isso, é um escritor que fez um guia chama We Don't Go Back, A Watcher's Guide to Folk Horror. Eles denominam essa onda, né? Que inclui, por exemplo, aquele The Witch, né? Que você gosta muito, que eu sei, de folk horror. Eles falam que o The Witch, por exemplo, é um dos grandes é, é, exemplos dessa onda. E eles botavam o Midsommar nessa onda de folk horror. E foi muito boa essa aula. Se você procura na internet, no YouTube, Ari Aster, que é o nome do diretor, tem essa aula e essa conversa com ele, com esse aqui é o diretor. E essa conversa Uhum. com, com, com esse autor, e esse Ari Aster, que é o diretor do Midsommar,
ele parece um Woody Allen, assim, meio quieto, meio estranho, Uhum. mas acaba que a conversa é muito boa porque o escritor do livro sabe muito disso, então é uma conversa legal de se ver. E eles falam exatamente isso que você falou, porque até foi uma das perguntas, acho que eles falaram, sobre essa questão. Por que a questão dos cultos estarem tão na moda, né? Nos filmes de terror, isso está rolando muito, né? Dos cultos, dessas comunidades estranhas, né? Ontem mesmo eu fui ver um filme de terror que era sobre um culto, até num outro Uhum. festival, né? Depois eu falo aqui. Mas, e ele falava que tem a ver com isso, né? Que a situação. Acaba que esses filmes de gênero, eles às vezes eles são uma boa medida do que está acontecendo no mundo, porque como eles não têm que se ligar muito à realidade, eles acabam trazendo ali uma coisa que está profunda no mundo que aparece, né? Por exemplo, essa questão dos cultos, né? Dos fanatismos, e está aparecendo mais filmes sobre isso mesmo, né? É uma coisa que o mundo está criando mais filmes sobre fanatismo, talvez, né? Tem algum motivo no mundo, Uhum. né? Uhum. Interessante, Eu queria mandar um abraço aí para todas as pessoas que estão entrando aí, nossos amigos aí do Preparo Jurídico do Rio de Janeiro, Roberta Brum, a doutora Ah, Létia Vargas, Antônio, Carla, Amanda, Etia Vargas, Létia Vargas, tem o doutor João Batista, Alcides, que mora lá no cemitério São João Batista, lá em Alcides Botafogo. Borg. Alcides Bog, o João Batista, ele mora lá no cemitério. Então tem uma dúvida se ele mora como residente fixo, né, já está lá enterrado há algum tempo e tal, ou se ele trabalha lá, ou as duas coisas. Mas ele está sempre aqui. Sempre ele sai da Ele é tumba e vem para coveiro? cá. Não sei se ele é coveiro ou se ele é covado. Se ele está enterrado. Mas legal, legal, Henrique. Essa coisa do fanatismo, né? Realmente, assim, o Midsommar, você falou a questão da bruxa, né? Também puxa um pouco por essa questão da superstição, né? A religiosidade. Tem muitos filmes. Tem a Seita, né? Não sei se você viu a Seita, que é um filme americano de uns 5 anos atrás, né? Que puxa, que se inspira até. É um filme de terror, já esse mais terrorzão mesmo, mas se inspira um Ah, pouco naquele massacre do Jim Jones que teve lá na Guiana ah, vi na sim, década sim, de sim. 70, que morreu. Ele se inspira um pouco nisso, só se inspira na questão do fanatismo. E quando a gente vê umas histórias aí reais, né, tipo a dessa pastora aí, Flor Delis, né, que é uma mistura aí de é, Nelson É pra rir, Rodrigues né? com mistura né, Nelson Rodrigues com sei lá, com psicose. Então, assim, uma coisa, uma história real, né, que envolve É, pelo que a gente já ouviu falar, além do assassinato, relações incestuosas, prostituição até das próprias filhas, né? Um horror real, né? Então, assim, hoje tem é. muito horror real que, enfim, às vezes deixa o horror fictício, não vou dizer no chinelo, né? Porque é outra coisa, mas que não fica devendo nada. Então, talvez Não, por isso não. tenha tanta inspiração, né, nesses movimentos assim. Você citou esse filme sobre o black metal, death metal, né? Então, assim, essa questão do fanatismo, né? Dos Uhum. extremismos, né? Isso está muito presente. E eu queria te falar, perguntar sobre as expectativas para o próximo. Tem alguma coisa interessante aí que te chamou a atenção desse que vai começar daqui a uma semana, mais ou menos, uns dias? Uhum. Ah, tem algumas coisas sim. Não tem tanto quanto o anterior, mas é porque também, né? Eu acho que deve ter muita coisa nova que eu não estou esperando. Mas um filme que eu gostaria muito de ver é do Takashi Miike, que é o japonês, né? Chama First Love. Ah, e aí é um filme de máfia, mas como é do Takashi Miike, que ele costuma botar muito sangue, gore, terror, né? Dá para ver que tem aquele toque dele de violência, um pouco até exagerada, e parece que pelo trailer, pelo menos que eu vi, é um pouco de comédia também, né? Acaba tendo aquele toque assim de comédia de humor negro, né? Essa coisa meio sarcástica, né?
E tanto que, agora lembrando, no ano passado o filme que venceu a competição era um filme de comédia. Só que era mais essa comédia com um pouco de terror, que era um filme russo. E desse ano, além desse do Takashi Miike, tem um que esse eu já tinha visto algumas coisas e me pareceu muito interessante, que chama Saint Mud. Saint Mud, Mud. Esse é de uma diretora, de uma mulher, Rose Glass, e é sobre fanatismo religioso, aliás. E se você vê o trailer, ele parece muito uma coisa diferente assim do que a gente espera. E esse é um que eu gostaria de ver por ser parecer muito bem autêntico, assim, eu diria. E nesse ano, aliás, essa mostra, o festival, eles realizam essas mostras, essas reuniões. Por exemplo, nesse ano, essa diretora vai estar numa sessão de terror no feminino. Então vão ter vários filmes de diretoras de terror. Então esse é um deles. Aí tem um outro filme que chama Relic, que também é de uma diretora que parece que é um filme maior, assim, desse de estúdio. E tem também uma mostra de racismo no cinema, no cinema de terror, né? Vai ter uma mostra nesse ano. Aí eles vão, um dos filmes vai ser o Get Out, né? Porque é Claro, uma coisa até para discutir, né? E vai ter o Candyman também, aquele mais antigo, né? Ah, sim. e então eles têm esse tipo de mostra dentro do festival, né? Que é interessante. E, eu acho que esse Saint Mode e o do Takashi Miike me atraíram, assim. Tem um, sim, mais um que eu anotei aqui, que eu esqueci de falar, que tem uma sessão de documentários também de terror. Teve no ano passado e nesse também. E nesse tem um filme sobre explorando o Nightmare on Elm Street 2, né? Que é do Fred Krueger, explorando a história do Mark Patton, que é um Scream Queen, né? Normalmente é aquela mulher que grita, né, e sai correndo do monstro. E esse era um exemplo de um homem, né, nesse filme, no Nightmare on Elm Street 2. E esse é um documentário sobre esse Scream Queen masculino, que deve ser interessante também, né? Por ser uma coisa que a gente não costuma ver, né? Eu lembro dos gritos que o cara dava nesse filme mesmo. Mas Então, legal, eu acho. e, Pode e falar. é, o interessante do festival, percebi também no ano passado, é isso de, mesmo você não conhecendo, né, você acaba vendo filmes que tem uma temática ali que você já gosta, então não é garantido, né, mas você já vai esperando alguma coisa, então qualquer filme acaba te surpreendendo, por exemplo, por ser um filme da Rússia, de terror, então você nunca vê nada parecido, né? É, então isso que é interessante, você vai pelo terror e acaba descobrindo coisas de outras culturas, né? Mesmo sem ser essa a principal questão da obra, né? Isso é muito bom. Legal, interessante. Interessante essa perspectiva de abrir para o mundo inteiro, né? Para filmes brasileiros, filipinos, franceses, russos, né? Legal, Bug. E eu acho também interessante essa coisa de não ficar restrito só aos filmes, à estética mais tradicional do terror, porque às vezes é isso, como você falou, né? Sei lá, o filme tem às vezes elementos de terror. Então, por exemplo, se você pegar até diretores que não são, digamos, diretores de filmes de terror, não são, né? Pode ser que tenham feito um ou outro, que é um é o David Cronenberg, esse sim fez A Ah, Mosca
e Aham, alguma outra coisa, o Homem-Elefante, que é um pouco de horror também, e o David Lynch. Não são assim, aham, diretores de filmes de terror, mas se você for ver, tem muito de terror. Tem muito assim, tem uma influência, tem o uhum, suspense, né? Tem aquela coisa também dos filmes de suspense, né? Que estão naquela. Tem aquela fronteira, suspense terror, né? Tipo psicose. uhum. Então acho legal Sim, isso que sim. você está retratando, de que o festival, relatando que o festival abre para várias tendências e tal. Interessante. Uhum. E eu, É muito interessante isso, que é isso, que você vai aberto para uma coisa, mas é surpreendido, né? É muito bom também. Esse acho que é o espírito do festival, né? Assim, você tá lá para ver e até dar uma opinião, né? Filmes novos, filmes que ninguém, que não vão estrear no cinema, né? Então, no cinema comercial, né? Uhum, legal. E, enfim, então anotem na agenda aí. Quem estiver em Lisboa, né? Mas enfim, até é legal você entrar no o Motel X, né? Um festival que acontece em Lisboa, na capital portuguesa, de 7 a 14 de setembro. Mas é até interessante você entrar no site do festival. Eu já entrei, porque às vezes você tem uns filmes lá, então você não vai estar fisicamente. Mas depois você vai procurar esses filmes aí no serviço de streaming para baixar, sei lá. Grande Daniel Sim. Ronque, mais conhecido como Gafanha, escritor. Grande abraço. É legal, Henrique. E eu queria que você falasse agora de um outro festival que está acontecendo aí em Portugal, que você também assistiu alguns filmes. Fala um pouco que festival é esse e quais filmes você assistiu nele. Ah, então, está acontecendo agora. O nome é Indie Lisboa, mas basicamente é um festival internacional de cinema, que já acontece, não é a primeira vez, e até uma coisa única é que ele ia acontecer em março, e ele foi cancelado. Foi, eu acho que uma dos impactos da pandemia foi esse festival. É um festival grande até, né, que tem muita gente fora. Ele foi cancelado e aí eles tiveram que botar agora. Então, foi assim, foi até meio que uma abertura do cinema aqui com o festival, né? Ele começou até antes, eu acho. O cinema já tinha aberto, né? O comercial, mas esse foi uma retomada, né? E ele está acontecendo agora. Eu vi dois filmes, no sábado e um no domingo, ontem. E os dois tinham uma temática. O de ontem era claramente de terror, é, chama The Other Lamb, que é a outra ovelha, né? É, e tem a ver com culto, é um culto de umas mulheres que seguem um pastor, que é um homem, e basicamente uh, tem uma divisão entre as mulheres dele e as filhas das mulheres. É, não explica muito o que aconteceu antes, mas dá, né, para ver que são pessoas ali que estão perdidas e acabam seguindo esse cara. E ele é interessante, a estética é muito boa, muito interessante, a fotografia é muito boa. O ritmo dele é meio estranho, acho que algumas coisas é, poderiam ser mais bem contadas, mas é um filme, é um bom filme, sim. The Other Lamb. E esse é um É o que? filme de terror. Americano, inglês? É americano mesmo, é americano. Tem até o principal, o pastor do filme é até um ator, eu não lembro o nome agora, mas até fez Game of Thrones, é um ator mais conhecido, assim, da cara, né? The Other Lamb. E, e esse é um filme que está no Festival de Cinema Internacional, na sessão, na mostra de terror do cinema, do festival. Que tem uma mostra que chama Boca do Inferno. E aí esse é um desses filmes que está nessa mostra. Boca do Inferno até é um lugar aqui de Lisboa, de Cascais, que tem ali perto do mar, é uma pedra muito bonita, assim, e ela é conhecida aqui em Lisboa e acaba dando nome nessa mostra. E no sábado eu vi um filme interessante também, e ele fazia parte da mostra principal. Eu não diria que é de terror clássico, mas ele tem elementos também, porque é a história de um
de um pescador que some, que ele some no mar e falam que tem um monstro no mar, mas é um filme super experimental, esse não é uma coisa assim para a pessoa tem que estar querendo ver, porque ele é muito, muito estranho, mas ele é muito bonito, tem a fotografia muito, muito boa e ele é muito. Ele é estranho, a principal coisa, porque nenhum ator fala. É o filme todo, é 1h30, e todos os atores estão basicamente estáticos, eles não abrem a boca. Tem a narração, alguém fala, né? Tem a fala da pessoa, mas aparece a pessoa estática ali. Então é um filme como se fossem vários quadros, né? É muito bem feito, assim, a fotografia é maravilhosa. Então é um filme um pouco mais experimental. Eu gostei, mas não é Como chama comercial, né? mesmo? Esse eu não botei, né? É Lua Vermelha. Ah, você falou. De onde que é esse filme? É. Então, esse é da Galícia. Outra Ah, você coisa falou dali. interessante, Galícia, que é, que é essa região em cima de Portugal, né, ali da Espanha, e é interessante ver esse tipo de coisa também, porque é um espanhol que parece muito português, né? Que acaba você consegue entender o filme assim, mesmo sem legenda, e, e aí você vê que tem uma cultura muito específica, dá para ver que tem um folclore ali, né? Umas histórias de fantasmas e de bruxas da região, então você acaba descobrindo coisas que, né, você não descobriria se não fosse um filme desse, né? Uhum. Legal. Esse festival está acontecendo desde o fim de semana passado que você falou. Isso, isso. E foi uma experiência interessante também. Eu estava até, não vou negar, um pouco receoso de ir no cinema, né? Por conta de corona e tudo mais. Mas acabou que eles estimularam, né, as pessoas irem. E aí eu achei que aqui já está mais tranquilo, né? Então acabou que foi uma experiência muito interessante, porque para você ver como está funcionando, né? Primeiro, na hora de comprar, você já compra, daria para comprar online e as cadeiras já todas separadas, né? Com espaços entre umas e outras, né? Não tem nenhuma cadeira, nenhuma pessoa colada na outra, né? Uma do lado da outra. E, e ontem, por exemplo, eu fui nesse filme, era num cinema ao ar livre, bem no centro de Lisboa, num prédio alto. Então a tela estava num lugar aberto e as cadeiras estavam bem separadas. Você tinha que primeiro falar com os lanterninhas, né, que estão lá, para te encaminharem para o lugar, porque você não pode simplesmente sair andando. E na hora de sair também eles falaram para sair em fila. Então cada fila saía. Você tinha que esperar acabar tudo e eles faziam cada fila sair de uma vez, assim, para não aglomerar na saída, né? E claro, tudo Uhum. aquilo de álcool e tal, mas eu me senti super seguro também, porque é um lugar que ninguém está falando, né? Não tem nenhuma. ah, Além de não estar aglomerado, ninguém está falando, então é muito difícil acontecer alguma coisa, né? É, A Até num Gioconda está cinema perguntando fechado. se é o Cine São Jorge. A Gioconda perguntou. Ah, não, esse de ontem não. Ontem era a Capitólio, era num teatro, na verdade. Nem de ontem, né? O anterior também não era no Kulturgast. O São Jorge eu fui no ano passado, no festival do terror, era no Cine São Jorge, que é muito bom, né? Muito, adoro lá. Mas o de ontem era num teatro, que era essa sessão aberta. E, e as pessoas também estavam seguindo, né, as regras também, então foi bem tranquilo. Legal, esse festival chama-se, o nome dele é Indie, não é isso? Indie. Indie, né? Indie. Indie de independente. Isso, exatamente. E ele ainda Enfim, está então, rolando. certo. E ele está tendo, são filmes também do mundo inteiro, de vários países, né?
Sim, sim. É, e esse é um pouco mais. É, ele tem. Dá para ver que uma pegada mais experimental também, tem muito documentário. ah, é, são poucos filmes de grandes estúdios mesmo, dá para ver. Esse de ontem, é, provavelmente, agora eu não estou lembrando se era de um estúdio grande, mas era um filme americano, dava para ver que vai ter alguma distribuição, mas da Galícia, por exemplo, é um filme muito, muito independente mesmo. O, o, Lua Vermelha. É, Lua Lua Vermelha. Vermelha. A Joconda está colocando se você conseguiria destacar alguns dos filmes do festival, temas, né, desse festival indie que está acontecendo aí em Lisboa. Você Ah, tem então, algum? eu acho que os documentários estão bem fortes aqui. Tem alguns que eu não vi, mas é uma coisa que seria interessante. São documentários de Portugal, tem um que parece interessante que eu vi, é sobre umas senhoras da, que trabalham no norte. Deixa eu anotar aqui o nome. É Entre Leirias. Só um minuto, Leirias. Eu vi um trailer e a sinopse parecia muito interessante. É um documentário dessa região do norte, né, de Portugal, que é uma região mais rural, né, e mais para o centro ali. Portugal, você percebe que é um país também que tem essa região rural, porque tem muita cultura ainda de campo, né? E essa Entre Leirias é um filme que parece interessante, documentário, por exemplo. Acho que os documentários estão bons. Outro que eu achei que parece muito interessante é um que é um documentário sobre o enterro do Stalin, com imagens inéditas e de arquivo mesmo, que parece muito, muito bem feito, assim. É, agora eu não estou lembrando o nome, deixa eu ver se eu, acho que é um nome, não sei se ele é russo. Mas é russo o documentário, esse documentário? Então, não, deixa eu ver se é. Ah, é da Lituânia. Ah, Da tá. Em Lituânia. inglês o nome chama State Funeral. State, State Funeral. State Funeral. Esse eu fiquei, parece interessante e parece ser bem sobre a morte State do Stalin. Funeral. Isso. Legal, né? Muita coisa acontecendo aí, né? É interessante saber que Lisboa, enfim, que na Europa, né? Vejo que você de vez em quando está viajando aí pelo velho Já dá mundo, para né? ver. Você estava na Espanha um dia desses, né? E, enfim, Ah, praias, sim. coisas De funcionando, carro, mas né? De carro já dá para sentir um pouco mais seguro, né? Acho que não é um problema. uhum. E às vezes você fica até mais seguro em certas situações viajando do que na própria cidade, né? E nos bares, nos restaurantes também, vejo que você vai aí de vez em quando pelas redes sociais, tá tudo É, seguro também, tranquilo, é, distanciamento. restaurante, bar aberto, né? Tô tentando ir, até o cinema aberto, né? No cinema Uhum. ao ar livre. Então acho que isso está acontecendo e o cinema está voltando até porque também é isso. Eu acho que seguindo algumas regras, agora que já sabe melhor, né, como que funciona tudo isso, né? Quando a gente falou aquela Uhum. vez há um mês atrás, ainda estava um pouco, ainda tinha algumas dúvidas, mas acho que hoje já se sabe como fazer eventos, por exemplo, sem ter problema, né? Por exemplo, nesses dias eu vi também uma apresentação de uma banda de jazz lá num parque aqui perto de casa, que é um parque chama Gulbenkian, e ele tem uma arena, né, ao ar livre também. E foi super tranquilo, assim, basicamente tinha espaço entre as cadeiras, né, entre as pessoas,
de máscara o tempo todo, né? O filme também, o filme inteiro de máscara, né? Uhum. Que legal. E você, onde você mora que estão perguntando aí? Ah, eu A moro em Gioconda Lisboa. perguntou. Não, mas qual bairro? Ela quer saber. Agora eu tô em Lisboa. Ah, Ah, o o bairro. bairro? Bairro. Ah, então, é porque eu acabei de mudar. Mas eu morava em Penha de França, que esse é um bairro que, é, que é famoso. Gioconda, você deve conhecer. Penha de É França. Agora eu tô perto do Gulbenkian. Eu não sei exatamente aqui o nome do bairro ainda. Gioconda é habituê de Lisboa. Ah, é? É muito Aham. bom. Muito bom. Legal, Henrique. E você vai fazer uma, pelo que eu sei, assim também, desculpa falar, mas você vai viajar também, né? Você vai para a Grécia e para a Alemanha, né? Isso você já pesquisou para saber como está a questão da pandemia lá? Deve estar também sob Já. controle, né? Enfim. É uma coisa até que foi adiada, né? Tava adiando essa viagem por conta disso, né? Mas Uhum. a Alemanha com certeza tá, tá, tá tranquilo, porque a Alemanha desde o começo está tranquilo, né? Impressionante, né? Como conseguiram. Acho que foi um dos países que tem a relação de mortes mais baixas, né? Mas claro, né? Agora o negócio está voltando, né? Na Espanha mesmo eu saí, eu fui para lá e agora explodiu de novo, porque mesmo usando máscara e tudo mais, foi interessante observar, porque os espanhóis realmente eles são mais de rua, né? Então, assim, tinha Uhum. muita gente na rua, muita gente no restaurante, bar, então dava até um pouco de receio mesmo. Em Portugal, Lisboa está muito mais tranquilo, até porque é uma cidade também que não é tão cheia assim na rua, né? Mas acho que a Uhum. Grécia, pelo que eu pesquisei, a Grécia e a Alemanha não são os problemas. E Uhum. pelo que eu espero, pelo que eu estou entendendo, o problema são as cidades grandes, né? Elas, você vê que, ah, por exemplo, Paris, um problema, Madrid, né? Porque acho que o grande problema do que está acontecendo é transporte público, por exemplo, que as pessoas precisam pegar e usam o dia inteiro e, e a vida está acontecendo e muita gente não tem como se proteger né, do jeito que a gente consegue, por exemplo, né? Então, você vê aqui em Lisboa, Uhum. por exemplo, as áreas que estavam piores eram as áreas mais afastadas, que as pessoas precisavam pegar um trem, por exemplo, por mais tempo. Então, dá para perceber que cidades grandes, né, que estão sendo os focos, né? Quando acontece numa cidade pequena, num lugar afastado, todo mundo fica sabendo. Aqui acontece muito isso, né? Assim, tem um foco em tal cidade. Aí todo mundo da cidade sabe, todo mundo se fecha e consegue, né? Apesar Uhum. da saúde ser pior, claro, né? Numa cidade menor. Uhum. Legal, Henrique. Henrique, fala só pra gente um pouco. Eu queria aproveitar que você está aí. Que curso foi esse que você fez lá em Los Angeles? Não, você ficou 3 meses, Ah, foi isso lá na Universal Studios? Você produziu uns curtas ah, também? Como é que foi essa experiência? A gente tem ainda 7 minutos. olha, é bastante. É, não, foi muito boa. Eu até falei para você porque era o cinema até eu me formei em audiovisual, fiz esse curso e acabei não seguindo, né? Assim, acabei indo mais para o jornalismo, né? Mas é uma coisa que eu adoro. é, e quando eu fiz esse curso foi muito bom, foi uma experiência que me marcou muito. Foi em Los Angeles, fiquei 3 meses num curso da New York Film Academy e eram nos estúdios e a gente podia usar os estúdios, uma parte dos estúdios da Universal. Então, a gente pode usar, por exemplo, no exercício uma área do faroeste. Então dava para fazer umas brincadeiras assim, porque numa hora dessas Uhum. você tem que os cursos que eu acabei fazendo acabavam usando isso, né? Para a gente podia usar os estúdios, a gente pode fazer um curta de 8 milímetros, um de 16.
Então, é uma coisa que nem de aprender muito e foi muito divertido e até hoje tenho amigos que falo, que fiz lá, que converso até hoje, tem uns aqui na Europa, então foi muito bom. E o curso em si foi muito bom também, porque Los Angeles é isso, né? Você vê que a cidade é feita para isso e é isso que funciona na cidade. Para todo lado. É uma cidade até um pouco feia, né? Falam. Eu lembro que uma descrição como que era de São Paulo, agora esqueci, faz um tempo. Mas basicamente Hum. Los Angeles tem um pouco de São Paulo, mas e tem aquela coisa da praia ali, mas é uma cidade que ela funciona para isso, né? Tem estúdio para todo lado e, e, e restaurantes, bares. É uma cidade que funciona para o show business, né? Legal, legal. A Joconda está dizendo aí que na pandemia ela viu a obra completa do diretor português João César Monteiro. Você conhece ele? Não, não conheço. Nossa, a Uhum. pandemia acabou sendo um momento bom para ver, né? Para assistir filmes. Eu assisti muita coisa também, mas esse eu não conheço. Vou até anotar aqui. É uma coisa que, aliás, eu acho que tem que conhecer mais o cinema português e tem muita coisa. É, até coisas que a gente não ouve falar, né? Por exemplo, tem um filme interessante que eu vi e que eu não conhecia, chama Variações, tá? Isso você pode até ver, eu sei que você vê muito no YouTube, Marcela. Variações, tá no YouTube. É um filme sobre esse Variações, que é um filme comercial mais, né? Ah, eu vou botar Legal, vou mesmo, vou procurar. procurar. Mas esse Variações é sobre um personagem daqui que é tipo uns Cazuza português. Depois você procura aí. Eu diria que é um Cazuza Cazuza? português. Ah, É, um sim, Cazuza roqueiro. português. É, um cantor Entendi. de rock. E eles fizeram um filme, uma biografia. Aí você acaba tem muita coisa para conhecer ainda em Portugal. Todo dia eu vejo uma coisa nova. Legal, 2 anos que você está aí, né? Um grande aprendizado. Bom, Ah, Henrique, é. infelizmente nosso tempo aí já está chegando, o cronômetro aí marcando Isso, Antônio Variações. Antônio Variações, não conheço, vou procurar. Tem até um Mas eu queria. teatro Variações aqui. O cara marcou mesmo aqui. Ó. Aham, a Joconda tá falando sobre ele, morreu de AIDS. Tem o Nick Nicotini, que é um roqueiro português bem legal também, que faz uma coisa, canta em inglês, bem Ah, legal. já vi, esse eu já vi também. Legal, muita coisa, fora o Ah, fado, que é muita coisa. ah, sim. Legal, Henrique. Eu vou te agradecer. A gente esteve hoje aqui conversando com o Henrique Bolg, jornalista brasileiro, mas que está morando em Portugal há 2 anos, e ele veio falar sobre o festival Motel X, que é um festival português que chega à sua 14ª edição, de filmes de terror e de fantasia e congêneres. Falou também do Festival Indie, que está acontecendo lá em Lisboa. Henrique, eu queria te agradecer. Obrigado, porque eu sei que você vai viajar amanhã, você está correndo aí, conseguir um tempo na sua agenda para conversar com a gente. Valeu mesmo. Obrigado, obrigado você. Não, tá tranquilo aqui. Hoje já tá tudo certo. Foi ótimo, muito bom. Obrigado. Obrigado. Essa foi a nossa segunda conversa e você fique à vontade aí para voltar quantas vezes você quiser para a gente Ah, conversar vamos sobre ver. outros assuntos relacionados a Portugal, Europa, o que você quiser. Daqui um mês aí, de repente, depois dessa viagem aí, a gente vai ter mais coisa. A gente conversa sobre outra coisa, que não seja pandemia, né? Tomara. Ah, chega de. Beleza, É, então. Boa então tá. viagem, então, Henrique. Obrigado, Obrigado. Graça. Obrigado, Até mais. Preparo Jurídico. Obrigado a todas as pessoas, Maria Alice, todas as pessoas que prestigiaram a nossa live, que tiveram hoje com a gente. Eu volto na quarta-feira e na sexta. Obrigado, Henrique. Um grande abraço para Obrigado. você. Valeu. Tchau, tchau. Ah, tá. Essa Obrigado. live vai ficar salva aqui no IGTV e quem quiser ver, rever, não viu toda, indicar para os amigos e vai para o YouTube depois também. Grande abraço, gente. Boa noite. Valeu, Boa noite. Henrique.